Shalom a todos, bom dia. Alguns atrapalhos por aqui, mas nada é impossível, não é mesmo? Então hoje nós vamos continuar a ética do Sinai, o Pirkei Avot, o livraço. Eu sempre vou explicar porque nem todos estão acompanhando. Nós estamos no capítulo 1, na Mishnah 12. Nós vamos na Mishnah 12 hoje. Esse é um livro do senhor Irvin Bunim, que diz respeito às máximas dos grandes sábios da época da Mishnah, onde ele coloca a máxima e comenta um pouco sobre o assunto. E sobre o assunto abordado na máxima. As máximas não têm discussões, é muito rico. Realmente esse estudo é muito rico porque tudo que está ali nós podemos trazer para a nossa vida diária. Eu não vi até agora, vou dar uma ajeitada aqui na câmera, eu não vi até agora nada que a gente não possa ter trazido para a nossa vida diária. Então vamos lá para o capítulo 1, continuação do capítulo 1, Mishnah 12. Vamos tomar uma água primeiro. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bivaro. Essa Mishnah, nós entramos, ela começa particularmente um momento deste livro, deste estudo do Sr. Irvin Bunim, que me agrada muito, porque agora nós entramos em Hillel, e nós já vamos aprender aqui. Você pode falar Hillel, nós podemos falar Hillel, e nós podemos e devemos falar Hillel. Então, se eu falar em algum momento aqui Hillel, eu estou errada, tá? Não é um re, então nós vamos falar Hillel. Vamos ler a máxima em hebraico, devagarzinho, vamos traduzir pelo livro aqui e vamos começar a conhecer Hillel, dentro da Mishnah, nas suas máximas. Então, Hillel veshamai kibelu mehem. Hillel Omer. Rivei mitalmidayu shel Aharon, Ohev Shalom, Verodev Shalom, Ohev et Abriote, Karvan la Torá. Tenho certeza que quem acompanha o canal e assistiu o short sobre gostar de tomar sorvete, já percebeu a palavra Ohev. Então, a tradução dessa Mishnah é a seguinte. Hillel e Shammai eram duas escolas, tá, gente? Duas escolas. Eles trocavam ideias, mas houve uma preferência sobre a de Shammai, houve uma preferência naquela época e até os dias de hoje é utilizado mais Hillel. Ele foi o preferido, a academia de Hillel. Então, Hillel e Shammai receberam deles quem? Os sábios que vieram antes. C, dos discípulos de Aharon. Ama a paz e busca a paz. Ama as criaturas e aproxima-as da Torá. Então vocês veem ali, ó, ama a paz, nós lemos Ohev Shalom, né? Muito fácil de nós reconhecermos, não é mesmo? Então nós vamos para o comentário da Mishnah, e é maravilhosa. Já vão saber. Hillel podia dizer isto? Dizer o quê? Dizer, ser discípulos de Aharon, sejam como Aharon, façam as coisas conforme a índole, o comportamento que Aharon ensinou. Aharon, irmão de Moshe Rabbeinu. Então, Hillel podia dizer isto, pois era a perfeita encarnação de seu próprio ensinamento de amar a paz e a humanidade. Vejamos duas histórias notáveis a este respeito, registrados no Talmud. Novamente nós temos o Talmud. Por que eu sempre dou ênfase ao Talmud? Porque nós estamos lá no Talmud estudando as leis e parece a Alahá mais sobre a lei civil, nós vamos entrar na lei penal agora, e parece que não tem muito a ver. E as pessoas que não conhecem o Talmud pensam, poxa, isso é o Talmud é tudo, né? Porque o Talmud é o livro, ou melhor, os livros, os tratados mais importantes, porque tudo está no Talmud.
Mas, Sharon, você não disse uma vez que tudo estava na Torá? Sim. Mas o que é o Talmud? Vamos sempre relembrar. São as discussões da Mishnah, da Gemara, todas juntadas, todas compiladas no Talmud. Então, tudo que está na Torá foi interpretado e posteriormente foi agregado coisas do dia a dia, dentro do direito, dentro da perspectiva daquela época. Como compreender o que estava na Torá e como colocar isso nos dias de hoje, né? E mais ainda o entendimento rabínico das coisas que talvez não estivessem na Torá, porque tudo está lá de maneira nem sempre literal, não é mesmo? Na maioria das vezes não é. Bom, vamos para a primeira historinha. Certa feita, dois homens apostaram que aquele que fizesse Hillel perder a paciência receberia 400 zuzim do outro. Nós podemos falar aqui R$ 400 para ficar mais compreensível. Era sexta-feira à tarde e Hillel estava tomando banho. Um dos homens passou à sua porta gritando. Então, assim, ó, eles apostaram, tá? Vamos explicar. Dois homens apostaram. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos apostar 400 zuzim, R$ 400. E aquele que ganhar vai ganhar o 400 do outro. Se alguém conseguir fazer Hillel perder a paciência. Por quê? Porque ele era puro amor, né? Hillel não perdia a paciência. Na paraxá dessa semana nós conversamos muito sobre raiva. Hillel estava acima, Hillel era elevado. E o ser, quanto mais elevado mais amor ele sente, mais amor ele tem. É algo espontâneo do ser mesmo. Então, quem tem muito amor não tem espaço para raiva. Quem não sente raiva não fica impaciente. E ele era paciente. Então, para provocar o Hillel, o homem passou na frente da casa dele gritando: Onde está Hillel? Onde está Hillel? Hillel se envolveu num manto e saiu, perguntando o que ele queria. O homem disse: Tenho uma pergunta para lhe fazer. Por que os babilônios têm a cabeça redonda? Olha que pergunta idiota. Justamente para tirar o Hillel do sério. Esta é uma pergunta profunda, disse Hillel. É porque suas parteiras não são suficientemente treinadas. Bom, está respondida, não ficou impaciente. Bom, o homem se foi e regressou mais tarde, novamente gritando: Onde está Hillel? Onde está Hillel? E eu estou gritando aqui. Hillel apareceu, novamente envolvido no manto. Provavelmente não tinha nem terminado o banho ainda. A pergunta desta vez era: por que as pessoas de Tadmor, tá? Habitantes de Palmira, lugar, tá? Têm olhos oblíquos? Esta também é uma pergunta profunda, disse Hillel. É porque eles vivem numa terra arenosa e as estreitas ranhuras que as pálpebras formam evitam que a areia entre em seus olhos. Poxa, o homem já estava dado por vencido, né? O homem partiu novamente, mas voltou logo. Desta vez a pergunta era: por que os pés dos africanos são tão largos? Esta também é uma pergunta profunda, disse Hillel. É porque eles vivem em terras pantanosas, quer dizer que se for largo, seus pés você não afunda, é o que ele quis dizer. O homem disse: tenho muitas outras perguntas ainda para fazer, mas tenho medo de que o Senhor fique bravo. Hillel enrolou-se melhor em sua capa, né, em seu manto, sentou-se e disse a ele para fazer todas as perguntas que desejasse. O homem então disse: Você é Hillel, a quem chamam de príncipe de Israel? Sim, respondeu Hillel. Se é assim, que não haja mais pessoas como você em Israel. Hillel disse: Mas por que, meu filho? O homem contou sobre a aposta, né? Porque ele disse: que não tenha mais ninguém como você, então, em Israel. Hillel perguntou: Mas por que, meu filho, né? Qual é o problema contra a minha pessoa? E aí ele contou da aposta.
que tinham feito. E por causa sua, por sua causa, eu perdi 400 uzim, ou 400 reais. Hillel retrucou. É melhor você perder 400 uzim e mais 400 uzim ainda, do que Hillel perder a sua paciência. Então, adiante, nas outras Mishnahs, nós vamos chegar numa que uma vez eu fiz um post, uma postagem sobre ela. Ele realmente era muito amoroso. E não só as suas atitudes, mas o seu semblante ela era muito amoroso. Ele era muito respeitável e tranquilo. A tranquilidade e a maneira com a qual nós estudamos no Talmud, no estudo do Talmud essencial, fez com que a sua maneira mesmo de ensinar, como ele via as coisas, qual era a ótica dele, fez com que a academia dele se sobressaísse sobre Shammai, que é da mesma época e estudaram juntos. Bom, a outra história conta que Hillel estava caminhando e ouviu um grito de dor. Ele disse: prestem atenção e vamos usar para a nossa vida, sobre os nossos problemas, o que ele disse quando ouviu gritos. Bom, ele estava caminhando e ouviu um grito de dor. Ele disse: tenho bem certeza de que isto não está vindo de minha casa. Ele adiantou dizendo que ele tinha certeza que isto não estava vindo da casa dele. Tá? Hillel não rezou, por exemplo, assim, que não seja na minha casa, ó Senhor, por favor, que não seja na minha casa. Ele não fez isso, tá? Ele simplesmente estava seguro de que aquele grito não vinha de sua casa. Ele sabia que ninguém em seu lar se assustaria tanto ou se entregaria a tamanho desespero. Não importa o que houvesse ocorrido, pois esta era a forma como ele conduzia os assuntos da sua casa. Os rabinos explicam. A respeito de homens como Hillel, o rei David escreveu: não temerás as más notícias, pois teu coração é firme e confias no Eterno. Por ele confiar no Eterno, nunca temia o futuro. Quando nós começamos a estudar a Torá, quando nós começamos a seguir o judaísmo, algo muito mágico, profundo e lógico acontece. A nossa crença, vamos dizer assim, ela passa de simplesmente uma crença. Ela vai além. Nós temos uma certeza muito grande da presença da Shekhinah, da presença do Eterno nas nossas vidas. E tudo que parece muito grande, um problema que parece muito grande, um susto que parece muito assustador, fica pequeno. Então, ele sequer pensou que poderia ser na casa dele, porque as pessoas da casa dele acreditam no Eterno, né? Aharon, o sumo sacerdote não somente amava a paz, como a perseguia ativamente, criando-a onde antes não existia. Agora eu vou contar outra história. Eu sei a história contada. Ontem até nós conversamos sobre isso na comunidade, mas eu vou ler para não haver nenhum erro. E quero que vocês sempre pensem que nós temos o tempo todo nós temos escolha, né? Estou falando não só do livre-arbítrio, mas das escolhas diárias. E quando nós vemos duas pessoas, por exemplo, que estão intrigadas, ou não importa a situação, nós temos duas escolhas. Uma é que nós ajudemos elas a apaziguar, outra é que nós façamos intrigas. Então, como pessoas estudiosas e que acreditam na força da Torá e em Hashem, nesse momento eu quero dizer para vocês que nós não temos duas escolhas. Nós temos uma escolha e é a de apaziguar. Então, olha só a sapiência de Aharon. Bom, por exemplo, se Ruven e Shimon não estavam se falando, ele ia até Ruven e dizia: você sabe, eu me encontrei com Shimon na noite passada e ele gostaria de fazer as pazes com você, mas tem medo de que você não aceite a sua mão estendida em amizade. Ele não foi lá intrigar, dizer assim: olha, eu falei com o Shimon
E ele disse que não quer saber de conversar com você, não. Ele disse que Shimon gostaria de fazer as pazes, estender a mão. Tendo plantado uma semente, Aharon ia até Shimon e contava-lhe a mesma história a respeito de Ruven. Quer dizer, olha, Ruven, olha, Shimon, eu conversei com Ruven ontem e ele disse que está muito, sei lá, arrependido e quer estender a mão para você. Nenhum tinha dito isso. Nenhum falou que queria fazer as pazes com o outro. Mas cada um dos dois, né, acreditou em Aharon e pensou que o outro queria fazer as pazes, né? Então, no dia seguinte, quando Ruven e Shimon se encontravam, cada um deles simultaneamente oferecia sua mão em amizade, e eis que a paz era obtida. Agora vocês vejam se nós fizéssemos o contrário. E seria uma guerra entre os dois. Mas não, cada um estendia sua mão porque cada um achava que o outro queria fazer as pazes. E eles faziam as pazes. Há muitos que amam a paz, né? Por meio de Shalom. Mas quantos são discípulos verdadeiros de Aharon, querendo fazer tais esforços a favor dela? É disso que eu me refiro. É a isso que eu me refiro. Quando eu disse, como que nós agimos nesses momentos? Vamos dar um jeitinho aqui. Vamos arrumar aqui, isso aqui está muito ruim. Como que nós agimos? Nós fazemos as pazes entre as pessoas, nós semeamos a paz ou nós semeamos intriga, briga, desacordo? Vamos para o segundo subtítulo. Ama as criaturas e aproxima-as da Torá. Outra coisa antes de entrar nessa aqui é que Aharon tinha muito amor, né? Tinha muito amor no seu coração. E as pessoas que têm amor agem dessa maneira. E esse amor é o verdadeiro amor incondicional. Às vezes a gente tem a propensão a dizer que o amor de mãe é incondicional, que o amor de pai, alguns amores aí são incondicionais. Na verdade, não importa o seu título nem o seu lugar naquele relacionamento, se você é a mãe, se você é o filho. O amor incondicional aqui em Aharon era um amor incondicional dele. Ele não impunha condições. Ele não tinha sequer a obrigação de apaziguar os outros dois, mas ele fez. Aharon aceitou não ser ele o grande, aquele que trouxe as tábuas, e sim o seu irmão mais novo, que sequer falava direito, porque contam as escrituras que Moshe Rabbeinu tinha problemas na fala, então Aharon tinha que ajudá-lo quanto a isso. Mas ele não se importou, o amor de Aharon era incondicional e o objetivo, o propósito que ele tinha, a sua missão era muito compreendida por ele. Não havia inveja. Onde há amor, não há inveja. Ama as criaturas e aproxima-as da Torá. Com Aharon, isso também era refletido nas relações humanas concretas. Se, por exemplo, ele sabia que um israelita não estava observando completamente o Shabat, Aharon fazia amizade com ele e o visitava com frequência. Logo, o homem iria dizer a si mesmo: se uma grande personalidade como Aharon, o sumo sacerdote, é meu amigo, como posso violar o Shabat? Entenderam? Também outra coisa que comentamos ontem no estudo da comunidade. Por quê? Porque você pode repreender a pessoa. Você pode chegar na casa dela, por exemplo, e dizer: nossa, você não cumpre o Shabat? Nossa, você não lê a Torá? Nossa, você não faz kashrut? Você não come comida kasher? Você não tem recato? Você pode ir assim, mas você pode não fazer nada e simplesmente ser uma pessoa que cumpre os preceitos e vai visitar essa pessoa, essa outra, e vai novamente, e vai novamente. Esta pessoa sabe que você é o cumpridor. E nesse momento, nós estamos falando de Aharon, que era o sumo sacerdote. Então a pessoa vai se sentindo envergonhada, a pessoa vai... E o potencial bom, o potencial benéfico dela começa a aflorar, porque todos temos um potencial positivo. Bom, por pura vergonha e consideração a seu amigo,
o homem acabava se arrependendo e mudando o seu modo de agir. Este era o modo de agir de Aharon, com amor. Ele não pregava, ele não condenava. Aharon apenas envolvia as pessoas com seu amor e amizade. Em resposta ao calor de sua personalidade, as pessoas se aproximavam da Torá. Então, às vezes, você quer que a pessoa leia a Torá, você quer que a pessoa fique mais próxima de Hashem, que ela fique mais próxima do judaísmo, e você não consegue isso porque você fica dizendo, você precisa ler a Torá, você precisa fazer não sei o quê, né? E a pessoa se sente agredida, não acolhida. Agora, se você mostra a Torá, se você age em conformidade com as coisas que se modificaram dentro de você, se você se melhorou, se você se melhora, né? E sutilmente essa pessoa começa a perceber e você sutilmente começa a passar isso para ela, ela vai ter esse interesse. Ela mesma vai procurar a Torá. Isso é lindo, ela vai se aproximar da Torá. Não podemos todos nos tornar Aharon, que pena, né? Mas pelo menos nos insta Hillel, tornemo-nos discípulos de Aharon. Tentemos aprender seus caminhos e imitar sua abordagem. Então nós podemos não ser Aharon, mas nós podemos começar a fazer isso. Agora nós lemos esta parte e agora nós sabemos. E quando nós somos conscientes de alguma coisa, quando nós não somos ignorantes, e agora nós não somos, nós não ignoramos esta passagem, então nós não temos o direito de negá-la, nós precisamos começar a olhar para isso, né? Esse é o começo do conhecimento. Quando nós nada conhecemos, nós nada conhecemos. Então nós estamos perdoados, né? Entre aspas. Mas quando nós conhecemos, nós somos obrigados a modificar a nossa maneira de ver as coisas e a vida e as nossas ações. Bom, obviamente, Aharon conseguia fazer as pazes entre os outros porque estava em paz consigo mesmo. Dentro dele não havia inveja, ambição mesquinha ou presunção inflada que levam aos outros ao descontentamento eterno e à luta interior. Aqui é muito hoje. É mega hoje. Então, por que que Aharon conseguia fazer as pazes entre as pessoas, unir as pessoas, não fazer intrigas com as pessoas? Porque ele tinha amor. O amor preenche, não dando espaço para a inveja. O invejoso faz intrigas, mas o invejoso não tem amor. E o primeiro amor que o invejoso não tem é por si mesmo. Aharon tinha amor por si mesmo. Ele tinha amor consigo mesmo. Porque às vezes a gente pensa aquela pessoa invejosa lá, ai, mas quem foi que disse que ela não se ama? Olha, eu digo que ela não se ama. Porque ninguém inveja o que é do outro, ninguém inveja o que é o outro quando se ama. Quando você se ama, você quer continuar sendo você, melhorar esse você, apaziguar os outros e levar esse amor que você sente por você mesmo aos outros. Então você não faz intriga, você não faz lachonará. Aharon era mais velho do que seu irmão, o que nós falamos antes, Moshe. Durante os anos de servidão em Mitzrayim, Aharon havia sido o líder e profeta de seu povo. Seria de se esperar que ele recebesse com ciúmes e ressentimento a escolha de Moshe como redentor e libertador. Mas o Todo-Poderoso disse a Moshe: e te verá e se alegrará em seu coração. E foi o que aconteceu. Aharon amava a humanidade, da qual seu irmão mais jovem fazia parte, e também o seu povo. Aharon estava em paz consigo mesmo e, consequentemente, com o mundo. Se você em algum momento blasfema contra o mundo, não exatamente contra Hashem diretamente, mas contra o mundo, contra as coisas, contra a vida, onde está a justiça, o que está acontecendo, porque a minha vida é assim, eu não aguento, sabe? Quando você
faz tudo isso, vamos tentar devagarzinho nos corrigirmos e tentarmos nos amar. E sabermos que tudo está onde deve estar. E se não está onde deve estar, duas coisas estão acontecendo ali. Uma não é para não está na hora ainda de estar ali. Não está na hora, tá? E outra é porque nós não nos modificamos. Porque quando nós nos modificamos, as coisas vão se modificando à nossa volta. Isso é inevitável. Isso é inevitável, não é profético, é inevitável. Se você muda, tudo muda à sua volta. Bom, a obtenção dessa paz interior e serenidade permanente não é fácil. Aí a gente erra todo dia, né? A gente vai lá, constrói a paz, constrói uma serenidade, tem aquela paciência, responde a perguntas idiotas como Hillel, com paciência, com tolerância, com sapiência, e vai uma e vai duas, e de repente a gente, pum, cai. E faz uma besteira, e dá uma raivinha, e a gente faz o quê? A gente volta, a gente recomeça, é um recomeço constante, ininterrupto. Até que chega um momento que é como um treinamento, é como um esporte. Você começa com pouco, como peso, né? Como musculação. Você começa com pouco, no outro dia você coloca um pouco mais, no outro dia mais e mais, vai aumentando o peso, vai aumentando as repetições. E assim é a nossa vida religiosa, a nossa vida amorosa, a nossa vida em comunidade. Você vai aos pouquinhos, você vai cada vez treinando mais a sua paciência, a sua não raiva, até chegar ao ponto de que nada mais te tira do eixo. Nada mais é mais importante que a Torá de Hashem e que Hashem. Nada mais importante do que Shalom. Bom, vou ler essa partezinha de novo. A obtenção dessa paz interior e serenidade permanente não é fácil. Existe muita gente que se perturba pelas coisas mais insignificantes. O sucesso dos outros, um revés nos negócios, uma previsão de mau tempo. É ou não é? Alguém lá teve sucesso, pronto, já se incomoda. É uma previsão de mau tempo, pronto, já se incomoda. Mau tempo em todos os sentidos, no tempo da temperatura mesmo, porque meu Deus que frio, porque meu Deus que calor. E no tempo mesmo, nos tempos, né? E assim o revés dos negócios e se enraivece por tudo. Tudo isso pode ser perturbador, e é, né, gente? Se permitirmos que se converta em algo demasiadamente importante ou significativo. Então, quem dá a importância ao fato, quem dá importância ao assunto, quem dá importância ao problema, somos nós. Então é nós que vamos tirar a importância dele, vamos colocar ele no lugar dele sem importância nenhuma. Uma vez que centremos nossa atenção nas coisas realmente transcendentes da vida, nossa relação com Deus e sua Torá, todo o restante se torna relativo e passa a segundo plano. Isso é sobre o que eu disse lá no comecinho. É um resultado mágico. Estudar a Torá, compreender o máximo que nós pudermos do incompreensível, simplesmente nos deixa num patamar de olhar observador e as coisas ficam relativamente muito pequenas, muito fáceis. Talvez não de resolver, mas de serem encaradas, de ser passadas por ela. Né? O anel de Salomão. Isso também passará. Logremos primeiro que o amor pela paz, né? O Rei Shalom, vamos lembrar, faça parte do nosso caráter. Esse é o treinamento. Em seguida, poderemos converter-nos em perseguidores da paz no mundo. Esse é o treinamento. Então, aos pouquinhos, e em seguida, quando fizer parte do nosso caráter, isso será espontâneo. Uma emoção forte é uma experiência marcante e que se apodera da pessoa inteira.
está além de toda a lógica e interesses materiais. Este é o motivo pelo qual as mais importantes categorias religiosas do judaísmo estão representadas como emoções. Por exemplo, amor a Deus e temor reverente ao céu. A verdadeira religião, os grandes imperativos éticos, nunca serão alcançados através da lógica fria e da razão mesquinha. Aqui, o que ele quis dizer é quando não, nunca serão alcançados através da lógica, são os imperativos éticos, tá? Os imperativos éticos, onde vem por amor, por devoção e por temor, tá? Não significa que a religião monoteísta não seja lógica. O conhecimento de Hashem é totalmente lógico, racional, porém emotivamente ético, de caráter. Analisemos a segunda máxima. A honestidade é a melhor política. Como podemos reduzir a honestidade a uma política? A política tem seu lugar nos negócios. Pode ser uma política estender o crédito por 30 ou 60 dias, ou receber vendedores somente em certos horários durante a semana. Mas uma obrigação ética não pode ser uma simples política. A honestidade constitui um valor por si mesmo. Pelo mesmo raciocínio, a paz não é apenas uma política. A paz, Shalom, é um atributo divino e um dos nomes de Deus. Nós já falamos sobre isso, né? Shalom. Você precisa, antes de mais nada, ser um amante da paz. Amar a paz. Correto? Shalom. Tem de amar com todo o seu coração, com todo o seu ser. Somente então se tornará um perseguidor da paz. O racídico Rebbe Vishnitz pergunta, aqui racídico é do racidismo mesmo, tá? De que tipo de pessoa a nossa Mishnah está falando? Claramente, aquelas que estão afastadas da Torá e a quem desejamos trazer para mais perto dela. Em outras palavras, Hillel nos conta que Aharon amava o transgressor, o ignorante e não o observante, além do erudito, do sábio e do santo. Então, ele amava o transgressor, o ignorante, e não somente o observante, o erudito, porque a semente era nessas pessoas ignorantes e transgressoras que ele poderia colocar, semear. Vamos lá. Certa vez o rabino Cook, bem conhecido, vamos ver ele no futuro, foi indagado porque era tão amistoso com pessoas não observantes. Aqui não observantes da Torá, tá? Ele respondeu com seu modo característico: prefiro ser culpado por amor imerecido do que por ódio imerecido. Isso também, bem importante. Então que nos culpem por ter um amor, por dar amor imerecido. Você dá amor para alguém que na verdade não merece muito. É melhor isso, é melhor isso do que você ser um espalhador de ódio gratuito e imerecido também. Você sente ódio gratuito ou a pessoa, você é não é um precursor a palavra, mas é um espalhador mesmo, um ódio imerecido. Então ame as pessoas antes de odiá-las e você nunca irá odiá-las. A tradição nos diz que o templo foi destruído e Israel exilado por causa justamente do ódio imerecido. O povo judeu se dividiu numa imensidão de seitas e partidos em disputa. A divisão das mentes levou a uma divisão de corações e a discórdia ao ódio. Nós já vimos isso numa outra Mishnah. Não houve discussão, mas tinham dois pensamentos diferentes sobre se realmente eles se dividiram e esse foi um dos motivos da destruição do templo. E é claro que foram.
seitas, sacrifícios, idolatria, enfim, já vimos isso. Em nosso retorno a Sião, hoje em dia, vamos lembrar que esse livro é de 1964, tá? Mais ou menos, tá? Então, hoje em dia, em nosso retorno a Sião, o judaísmo mais uma vez está dividido. Há os partidos, olha só, religiosos, o Avodá, o Mapam e muitos outros. Veja que isso significa, são nomes mesmo. Mas aqui vai ser muito fácil nós trazermos para os dias de hoje por conta da guerra, por conta dos conflitos. Por exemplo, veja só, mas se desejarmos reconstruir o Estado o Estado judeu, deverá ser sobre alicerces mais firmes do que os daqueles que desabou. Devemos nos assegurar de que não haverá mais exílio. Devemos redimir Sinat Rinam. Sinat Rinam é o quê? Ódio merecido. Com amor imerecido. Ódio imerecido com amor imerecido. Ódio irracional com amor ilimitado. Lembram no começo do estudo das Mishnayot sobre os antídotos? Você combate um ódio com ódio? Você combate ódio com amor. Isso não significa que Shalom em todos os momentos seja a ausência de guerra. E nós vamos ver isso mais adiante. Você deve amar seu semelhante, quer ele esteja de acordo com você ou não. Olha como isso é de hoje. Seja ele observante ou não da Torá. Simplesmente porque ele é um ser humano. Discordar, talvez, mas odiar jamais. É esse extremo que não conseguiram ainda chegar no resultado final disso. Ainda existe o ódio por conta da discordância de um assunto, dentro da política, dentro das religiões, dentro das filosofias, ou até mesmo dentro das tradições e costumes da própria vida, da vida de cada um. As pessoas se odeiam gratuitamente. Bom, vamos ver onde que isso meu pai. Como Arão demonstrou, reconstruir a autoestima de uma pessoa, tratando-a como um ser justo, pode às vezes fazer com que se converta numa pessoa reta. Quer dizer, se você ficar falando para o malfeitor que você é um malfeitor, que você não vale nada, que você não sei o quê, bom, então eu não valho nada, você já sabe, eu vou continuar assim. Mas se você conseguir enxergar algo de potencial, o potencial positivo, você pode sim semear uma luzinha nessa pessoa, uma sementinha de mudança, tá? Eu não estou falando para passar a mão na cabeça de bandido, não é isso. Bom, como Aharon demonstrou, vamos ler de novo, reconstruir a autoestima de uma pessoa, tratando-a como um ser justo, pode às vezes fazer com que ela se converta numa pessoa reta. Lemos, não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Olha só, corrige ao homem sábio e ele te amará. Meu pai, aqui é o pai do senhor Irving Bumim, tá? Meu pai, de abençoada memória, citou certa vez o Malbim, dizendo que o verbo repreender deve ser seguido pelo prefixo preposicional le. Por que le aqui? Porque é orrer. Então, leorrer, tá? Como acontece na segunda parte do versículo, que é orrar, tá? Orrar, lehaham, que significa repreende ao sábio. Porque perguntou, falta então o prefixo, porque, perguntou, falta então o prefixo na primeira parte, onde diz não repreendas ao escarnecedor, não deveria estar escrito leletz? Meu pai explicou. O prefixo, literalmente, né, esse prefixo le, vocês vão, quem vai fazer hebraico aí vai entender. O prefixo le significa literalmente para ou em direção a. Quando ele vem depois do verbo orrer,
Ele significa uma meta. Olha os significados do hebraico aí. Um produto final que a reprovação procura obter. Então, a passagem deve ser interpretada assim: não repreenda alguém em seu caráter de escarnecedor, para que não o odeie. Repreenda-o, em vez disso, considerando o mesmo indivíduo como um homem sábio, e ele irá amá-lo. Vocês vão entender isso quando a gente fala, por exemplo, para um filho ou para alguém que a gente gosta muito, a pessoa fez umas bobagens meio graves ou coisas bem ruins. Você chega para a pessoa e fala: Nossa, mas você é tão legal, mas você é tão bondoso, você é tão generoso. Como foi que você, sendo assim tão maravilhoso e elevado, pôde tomar essa atitude? É dessa forma, e não dizendo você fez isso e aquilo. Vamos à leitura. Se você o rotular um escarnecedor e repreendê-lo como tal, ele indubitavelmente fará jus à designação. Entende? Ah, é? Eu sou assim? Então tá. Enxergue-o como um homem sábio. Porém, e diga-lhe, como uma pessoa decente como você pode se tornar alguém assim? Veja o potencial para ser um homem sábio que existe nele, e ele poderá ficar tentado a desempenhar o papel que lhe foi atribuído. Quer dizer, tentado, não quer dizer que você vai salvar ele ou modificar ele, mas ele pode se sentir tentado a ser este homem sábio, o qual você deu de entender a ele que ele era, não é? Porque todos temos um potencial positivo, todos temos. Nós geralmente traduzimos a palavra Rodef Shalom da Mishnah como perseguir a paz. Nós lemos lá na Mishnah, né? Rodef Shalom. Não se preocupem com o hebraico, tá? Sempre a gente vai compreender o que significa no português. Então, mesmo que você não entenda a palavra, sempre tem a tradução e você tem a chance, o potencial positivo de ir estudar. Mas o verbo rodef é frequentemente compreendido como denotando uma perseguição com o objetivo de destruir. Neste sentido, então, a passagem significaria: ama e persegue a paz. Vá no comecinho. No entanto, isto não é nada paradoxal. Com frequência, aqueles que amam a paz podem, por amor à Torá, precisar romper a paz temporariamente. E aqui entra a máxima, muito conhecida, muito utilizada no judaísmo, que Shalom nem sempre significa a ausência de guerra. Quando um dos líderes de Israel desafiou Moshe e profanou publicamente o nome de Hashem, ao cometer uma grande imoralidade, Pinhas, o neto de Aharon, destruiu os perversos. Ele certamente não manteve a paz no sentido convencional. Ele cometeu atos de violência e derramou sangue. Pinhas não hesitou em romper a paz. De compromisso, e se recusou a tolerar o mal. Contudo, o Todo-Poderoso recompensou Pinhas. Eis que lhe dou a minha aliança de paz. Quando começou o vídeo, eu esqueci de dizer para vocês, pegaram a sua Bíblia, o seu Tanakh, estão com a Bíblia na mão ou com a Torá na mão. Então dá um pause, vai lá em Bamidbar é números, vai lá no capítulo 25 e vai lendo. E se você não conhece a história de Pinhas, vai conhecer. Pinhas usou de violência para acabar com algumas coisas muito más que estavam acontecendo, como, por exemplo, as mulheres moabitas, os homens estarem ficando com as mulheres moabitas, fazendo orgias, muita idolatria, prostituição, promiscuidade, de tudo um pouco. E Pinhas ficou por aqui, como dizia o seu filho, por aqui. E o que ele fez? Ele usou de violência, tá? De violência. Mas neste momento nem sempre
Shalom significa ausência de paz. Eu indico não, eu aconselho que você faça isso neste momento, ou que estamos no fim da Mishnah, ou que depois que termine o vídeo, se você não conhece, você vai lá em Bamidbar, lembre-se, Bamidbar, números na Torá, tá? Está dentro, né, dos 5 livros da Torá, você vai lá e lê a história de Pinhas. Começando pelo capítulo 25, você já compreende. Sem qualquer hesitação, Pinhas destruiu uma paz superficial e irreal para obter uma paz genuína. Quer dizer, parecia que estava tudo bem, só vocês lerem lá. Parecia que estava tudo bem, que problema tem? Ficar com todas as mulheres que estavam lá? Que problema tem fazer as idólatras? Que problema tem? Estavam numa uma paz superficial. Um relacionamento harmonioso entre Deus e Israel. É o que Pinhas procurou. É o que significa shalom genuína, não superficial. Esta foi uma guerra para acabar com a guerra. Olha só que atual. Encontramos ocasiões como esta na vida e na história. Devemos rezar ao Todo-Poderoso que nos dê a sabedoria para reconhecer e julgar estas ocasiões corretamente. O finado Rabino Shemuel Greineman, já era finado, fez certa vez uma observação correta. Todos estes ensinamentos, ama a paz e busca a paz, ama as criaturas, não são ensinados isoladamente, mas têm uma meta comum, aproximar as pessoas da Torá. Elas devem ser consideradas apenas como instrumentos para aprofundar a apreciação das pessoas pelas palavras de Deus, assim como um frasco de remédio pode conter as instruções agite antes de usar, de modo que todos os ingredientes se misturem. Estes diferentes ideais devem também ser misturados com a finalidade fundamental de levar a Torá ao coração de cada um. Então, a próxima Mishnah também diz respeito a Hillel, e eu amo muito porque nós vamos aprender coisas amorosas aqui. O que nós podemos tirar de mensagem pro dia de hoje sobre Hillel é que não perca a sua paciência, não sinta raiva. Já falamos que quando a raiva entra, a sabedoria vai embora. Se você teve uma raiva agora, se corrija, treine, faça um treinamento, faça uma academia com a sua tolerância. Vá devagarzinho, tolerando, sendo paciente, não se irando de maneira nenhuma, assim como Hillel. Como Aharon, sejamos nós todos discípulos de Aharon. Onde você vê duas pessoas que não estão se dando, se você não puder ajudar, não atrapalhe. Isso é bem comum. Pelo menos não atrapalhe, mas se você quiser ser um discípulo de Aharon, vá um pouco adiante e faça a intriga positiva entre as pessoas. Diga o que Aharon fez. Fale a Ruven que Shimon quer fazer as pazes. Diga a Shimon que Ruven não vê a hora de fazer as pazes e dar as mãos para Shimon. E assim por diante. Construa Shalom. Persiga Shalom. Ame Shalom. Sejamos todos amantes e perseguidores de Shalom. Porque a cada pouquinho que nós conseguimos, mais nós elevamos Shalom como nome de Hashem. Não é mesmo? Então, essa foi a Mishnah 12 do capítulo 1 do Pirkei Avot. E eu vou buscar a The Bible para nós fazermos o salmo de hoje. Só um momento. Voltei, pessoal. Vocês não veem eu indo, né? Mas eu fui. Indo e voltando. E agora nós vamos fazer o Salmo 20. Eu não sei se... Eu acho que hoje é dia 20 de TV. Nós vamos fazer o Salmo 20 em nome de Shalom, por Shalom, para Hashem, tá? Que essa sementinha da não intriga, essa sementinha
de algum lugar venha, de alguma maneira, e seja semeada nessas pessoas meio malditas, e as pessoas benditas também, e que as pessoas parem, simplesmente parem e se deem as mãos. Nossa, que utopia ridícula! Talvez seja utopia, mas ridícula jamais, né? Imagina no meio de uma guerra, os dois que estão guerrilhando, os povos aí tudo brigando, seja na faixa de Gaza, seja lá na Ucrânia, seja onde for, na Rússia, ou seja quem esteja brigando. Já pensou, Hashem, encher realmente o saco e fazer todo mundo se dar as mãos? Porque quem aí acha que existe alguma coisa impossível? O que acontece e por que ele não faz é porque Hashem jamais vai interferir no que ele já nos deu, que foi o livre-arbítrio. Ele só vai ficar olhando. Eu sei que ele não tem olhos, mas ele está olhando para nós. O que é que vocês fizeram com o livre-arbítrio que eu dei a vocês? Quantas vezes vocês vão querer descer na matéria, pagando não, mas tendo que consertar e consertar e consertar as coisas dos outros momentos que vocês vieram aqui? Porque nós estamos estragando cada vez mais, o conserto está sendo caro demais, vocês não acham? Nós viemos aqui para consertar, né? Ele vai nos dando recipientes melhores para o nosso conserto, vai nos dando, nós vamos evoluindo, temos mais estudo, mais inteligência, mais, sei lá, todo tipo de atributo que nos melhore como pessoas e como seres. E o que é que nós temos feito? Piorado a situação. Então o conserto cada vez está mais caro. Nós estamos melhorados, mas os concertos são piores. Shalom a todos. Se vocês estão gostando, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer e eu poder continuar fazendo os vídeos para nós conhecermos um pouco de judaísmo. Ao mestre do canto, o Salmo de Davi. Que o Eterno te responda no dia da tua tribulação e te traga a um refúgio seguro o nome do Deus de Jacó. Que de seu santuário te envie auxílio e que de Sion te traga amparo. Que com prazer aceite todas as tuas oferendas, conceda o desejo de teu coração e realize teus desígnios. Que nos rejubilaremos com tua vitória e ergamos estandartes em nome do nosso Deus. Atenda o Eterno a todos os teus anseios. Agora sei que o Eterno trará vitória a seu ungido. Ele lhe responderá de seu santuário celeste, com a força salvadora da sua destra. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, somente no nome do Eterno, nosso Deus. Aqueles caem e sucumbem, mas nós nos erguemos e nos revigoramos. Salva-nos, ó Eterno, responde-nos, ó nosso Rei, no dia em que te invocarmos. Eu quero lembrar vocês que hoje é 20 de Tevet de 5.784 e que hoje é o dia 1º de janeiro de 2024 no calendário gregoriano. E como nós estamos no Brasil e como nós vivemos uma tradição desde que nós nascemos, sei lá por que isso aconteceu, ficou tão famoso esses 2000 anos, mas enfim, nós não podemos pôr em dúvida os desígnios de Hashem, não é mesmo? Então eu desejo para vocês que venha esse dia como um dia de começo, porque nós vemos o Rosh Hashanah, um dia de começo, e um Kippur é um dia de começo, mas como nós temos as nossas contas, as coisas do banco, as coisas da vida cotidiana e temos que cumprir dentro deste outro calendário, eu desejo a todos que tenham realmente um ano gregoriano maravilhoso, um ano judaico maravilhoso, que nós já estamos nele, que vocês cumpram as coisas que colocaram na sua cabeça que iam fazer, que vocês tenham objetivos. Eu não estou dizendo para pensar em pequeno, mas que os objetivos sejam alcançáveis, para que você consiga fazer como ali na Mishnah, aos pouquinhos. Primeiro você carrega 2 quilos, depois você, assim que você conseguiu
treinar com 2 quilos, você venceu, aí você pega 5, aí você pega 10 e você vai aumentando os seus objetivos e agregando, não esquecendo os do passado, agregando os objetivos, concluindo e vencendo. Então tenham todos um seja lá o que for maravilhoso e com muito estudo de Torá e com muita Torá mesmo dentro da nossa vida, dentro das nossas atitudes. Seja um apaziguador, um amante da paz, né? O Rei Shalom a todos vocês. Amem a paz e a persigam. Eu estou fazendo o impossível. Bom, agora outra coisa que eu esqueci. Se você chegou até o fim do vídeo e eu estou fazendo um treino, eu estou vendo se as pessoas estão chegando até o fim do vídeo, coloca um amém. Amém é quando você concorda com as coisas que ouviu, com a prece que proferiram, com a bênção que fizeram. Então é uma concordância amorosa. Amém. Tchau.